E aí, quando a gente expande isso um pouco, para além desse núcleo familiar de casa, que já abarca, né, outros familiares, tipo os pais dos pais, os avós, no caso, maternos e paternos, tios, e outras pessoas que estão naquela circunstância. Então, por exemplo, um evento de família em que a criança não pode comer aquele alimento, e aí todo mundo se compadece do ô coitadinho, não pode, que pena nem um pouquinho, você é neurótica, você é exagerada, você vai matar seu menino de fome, é uma criança de fome, eu criei não sei quantos filhos, e todos hoje estão aí crescidos, Não bem tinha isso, saudáveis. não tinha alergia nessa Não época, né? Tem existia na gente que minha ainda diz época, isso. isso é Não frescura existia. de sua parte, é. Não é possível, eu não entendo que o menino não possa comer leite, tomar leite, porque todo mundo pode, só seu filho que não pode, porque você é isso. E vem essa questão da acusação. E, ao mesmo tempo, além da acusação, pode ter que na família tem aquela pessoa que consiga perceber que aquela mãe esteja passando por uma situação dessa. E pode ser até que essa pessoa que perceba essa situação aborde a mãe de uma forma que ela não perceba ainda conscientemente que ela está passando por aquilo, com a intenção de ajudar. Mas a reatividade da mãe para com aquela circunstância está tão grande, que ela já toma aquela ajuda, como aquela intervençãozinha, né? Aquela chamada de atenção, como uma ofensa. Né? É porque a gente está tocando num ponto muito delicado, né, Mari? A questão do sintoma, da exposição social, tudo isso é muito forte para quem vivencia um processo de alergia alimentar. E aí, tanto as cobranças, elas são reais, porque as pessoas elas não entendem, e é natural que elas não entendam, talvez porque elas não vivenciam o processo e elas têm uma outra ideia de educação, principalmente de Sim. educação alimentar, que todo mundo é PhD, né? Todo mundo é nutricionista. Todo Sim. mundo sabe, Antes todo mundo tem era, um é. pouquinho. Exato. Então, O assim, as currículo pessoas elas. aumentou. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. De médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta, Todo mundo é um todo mundo tem um pouquinho pouco. tudo. Porque as pessoas elas acham que elas entendem, às vezes pela própria experiência da maternidade ou da É, paternidade, acham que entendem do processo, que é tudo receita de bolo, e elas querem se posicionar diante desse processo do outro, tá? Que o outro vivencia e que às vezes, e geralmente é diferente, porque a gente fala de uma questão que não é tão comum, como a alergia alimentar, sim. certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, do núcleo familiar e de uma cobrança dentro desse núcleo familiar, de família extensa, por exemplo, um aniversário, um evento social, a gente está falando de um processo que é extremamente tóxico, né? Não É. só em relação à criança, porque às vezes existe também aquelas pessoas que elas dão alimento porque elas acham que não vai fazer mal, então isso é extremamente prejudicial Exatamente. para o tratamento, mas também é para o emocional da mãe, que é como se ela tivesse ali, ó, que lutar contra um monte de gente, um monte de soldado, é uma guerra e tá todo mundo É. contra ela. Porque a ideia é, eu estou de um lado e as pessoas estão do outro. Tá nadando E contra a maré, né? exatamente, né? Então as pessoas elas não têm uma compreensão adequada e elas têm todo um julgamento por trás disso. Claro que existe a questão também da mãe, Mari, que tem um excesso de cuidado, de proteção, tá? E aí ela, inclusive, dentro do tratamento, ela se excede. Então, existem Sim. coisas que não são reais, de necessidade mesmo, de demanda da criança. E a mãe, ela tem um medo tão absurdo e tão grande que ela tem um cuidado que é excessivo, tá? E talvez o julgamento ele também venha daí. Mas são É. situações que pesam. Independente do contexto em si, independente da razão em si, são situações que pesam muito e são extremamente Exato. desconfortáveis, tá? O ideal para a mãe, e aí quando você me pergunta o que fazer, né, para a mãe ou para o pai, não vamos colocar sua mãe nesse lugar É. de cuidadora, mas assim, ou do pai também, que passa por esse Sim. julgamento, né, que sofre com essa pressão A externa, situação. é que eles entendam, né, primeiro, eles busquem se nutrir de informação para que eles sintam segurança no tratamento. E aí, Mari, isso depende muito do acompanhamento que eles estão fazendo. Da confiança no Exatamente. profissional, né, da regularidade, da manutenção. Porque tem pais, Mari, que começam um tratamento, o filho melhora e aí acha que tá bom. O filho tá bom, Some. ficou bom, né?
E se você não tem essa compreensão de que o tratamento precisa ser seguido, de que cada etapa é importante, né, de que existe um processo que precisa ser reavaliado para a forma como a alimentação é inserida. Então, tudo isso faz parte do tratamento. Então, se os pais, eles também não vivem isso de uma forma muito coerente com essa informação e essa segurança, existe um risco muito grande, né, de interferência no tratamento. Então, os pais, eles precisam estar muito seguros, conscientes e alinhados em relação ao tratamento.